Boa tarde, Boa namastê. tarde. Mate, nós prometimos que ia ter um mate da tarde essa semana, então estamos aqui, passando rapidinho para conversar ali com todo mundo, saber como que vocês estão, como que passaram a semana, bem-vindos. E vão compartilhando também, né, essa live, mandem para todo mundo. Olá, namastê, mate da Ítala, tarde. bem-vinda, Aí, muito bom. É a Ítala? É, Ítala. Aí, que Andréia. bom. O pessoal chegando. Então, mate da tarde surpresa, não é sempre no mesmo dia, mas vamos manter. E hoje decidimos conversar um pouco com vocês sobre as nossas experiências e projeções. Que isso é algo que a maioria sempre pede, né? Conte um pouquinho mais das suas experiências de projeções, como que é, né, amor? É interessante, porque daí a gente vai podendo compartilhar algumas das experiências que a gente teve e muitas vezes até bate com alguma que vocês tiveram, ou esclarece alguns pontos de dúvida que surgiu na experiência que vocês tiveram. Tá? Uma maneira Isso. de compartilhar, né? E os mesmos medos que a gente teve, com certeza vocês também já estão, já passaram ou É. vão ter, talvez. E como evitá-los, né? Já que, olha, uma experiência ali abre teus olhos para você evitar até uma preocupação, um medo que seria desnecessário, né? Não seria um medo saudável. E isso vai te ajudar a até crescer muito mais rápido. Às vezes a gente demorou ali um par de anos, você vai demorar um par de semanas para para né? resolver, exatamente. Então, bem-vindos. Hoje vamos contar experiências e projeções. Espero que vocês também compartilhem as de vocês, colocam ali nos comentários. E me conte ali como que está o som. Tá bom? Estão conseguindo escutar bem? Oi, Lenita, boa tarde. Leninha. A Lena. Ah, Nossa, Lenita, Lena. sim, Lena. porque carinhosamente já Leninha. Boa tarde, Maíra, boa tarde, Ítala. pessoal, a Ítala. Então, como que está o som? Boa tarde. Tá bom o som? Joia. A Andreia falou que está ok, gratidão, Andreia. Beleza, então quem que vai começar? Vai lá. Fazer pedra, papel e tesoura, né? Vamos lá. Ai, ai. Para o ímpar, né? Então vamos lá, né? Acho que a Mariel vai começar contando uma história, Ai, né, de é uma experiência tipo. dela e depois nós vamos conversando Que por aí, eu, né? que eu comece? Mas olha só O você. que você acha? Não, pode ser rapidinho, assim, uma bem inocente de quando eu era criança, eu nem sabia o que era projeção. Né? Estava até relembrando agora há pouco, falando com o Emma, eu deveria ter mais ou menos uns 8 aninhos, 7, 8 anos, e eu já comentei em algumas lives sobre meu primeiro avistamento de OVNIs, eu tinha essa idade, uns 8 aninhos, acho que uns 8, 9 anos, por ali. A gente tem que ver, né, bem fazer mais memória, mas é mais ou menos essa faixa etária. Os OVNIs, aquele dos discos voador mesmo. Que às vezes o pessoal não sabe. OVNI? Qual OVNI? Não. É, o disco voador, disco OVNI é voador. aquelas naves e tal que a gente sempre fala. Então, é disco voador mesmo. As primeiras, assim, objeto voador não identificado, porque na verdade a gente fala de disco, só que esses objetos, amor. E o mate, tá bom? Nossa, tá uma delícia, Mayra. Vamos lá, toma aqui um pouquinho você. Ó, tua vez. Porque ele não era um prato, né? Não era. Ele era redondo, então eram umas bolas redondas, bem brilhantes, que estavam muito perto ali no céu, paradas, e ficaram por muitas horas, né? Eu lembro, eu morava também no sítio da minha bisavó na época, e eu fiquei no jardim assim, em estado de êxtase, assim, muito impressionada com aquilo. Eu chamei minha mãe e perguntei para ela, mãe, o que que é isso? Ela, não sei, filha, né? Ela estava ocupada com outras coisas, foi embora, e eu fiquei lá fora que nem uma... Enfim, né, em êxtasis, que uma criança, né, fica. E nesse momento eu estabeleci o que seria, né, que hoje conheço como a primeira experiência telepática, porque eu fiquei assim, que nem uma boba, e muito, sabe aquela sensação de, gente, emoção, muita euforia, né? Euforia, parecia que, nossa, era não sei como explicar, algo impressionante. Na época, a gente às vezes
você sabe, né? 1980 e pouco, programas de TV nem falavam muito sobre isso, então era algo muito novo. E aí eu comecei a fazer perguntas. Como eu fiquei bastante tempo ali parada, comecei a fazer perguntas. O que que, né? O que que vocês, o que é isso? Tem alguém ali? São extraterrestres, né? O que que vocês querem? É toda aquela história. E eu comecei a receber as respostas dentro da minha mente. E não era algo criado, porque eu não poderia ter até a capacidade de criar essas respostas, era uma criança. Aí eles começaram a me explicar o que estavam fazendo, o que eles estavam, né, falando que não, estamos só num momento de observação, estamos monitorando o lugar. Algo que, bueno, vou revelar aqui para vocês, né, que é bastante íntimo, e fica tranquila, porque você nos conhece, somos, né, grandes, né, digamos, somos amigos há muito tempo. Ué, como assim que eu conheço e tal? E aí começou todo um diálogo. Nesse momento eu não posso, nesse momento eu não lembro o como, mas que eu fui parar num lugar, não era ali né, o jardim da casa, né? Era como se eu estivesse no lugar, quase como se fosse no platô de uma montanha, e eu me projetava para esse lugar e eles tinham estacionado a nave, que era extremamente assim, era uma bola, né? Teria uns, ela teria, eu não sei essa questão de diâmetro, mas talvez ela teria no máximo 7 metros de diâmetro, né? 7 metros quadrados, né? Mas era redonda, e ela flutuava, não tinha, né, esse negócio de pecinhos e tal. E eles saem dali, meio que numa porta mágica, como se estivesse atravessando um portal. E eu comecei a fazer um monte de perguntas. Eram 2 seres de macacão prateado, assim, meio, não é um prateado muito brilhante, mas um branco diferente, com, né, um aspecto humanoide, bem grandes, né, e no caso um pouquinho mais altos e tudo, mas muito parecido com gente, né, com gente adulta. E nesse momento eu perguntava para eles, como que vocês vivem, como que vocês se relacionam? Uma pergunta da criança. Olha que criança, hein? Aham. Como que, né, como que vocês... eu lembro assim, não sei por que eu fiz essa pergunta, gente, mas eu fiz essa pergunta, né, inocente, como que vocês expressam seus sentimentos? E porque eu estava sentindo muito amor. E naquele momento eles só, né, sorriram e mostraram essa projeção. Acredito que foi uma projeção mental, meio uma projeção porque eu estava acordada, mas eu não me lembro do meu físico ao mesmo tempo, que é diferente. E eles começaram a emanar entre eles uma luz linda entre peito e peito, corações. Nossa, no centro do peito. E ficava aquela emanação e aquele calor que, uau, que é assim que vocês comunicam seu amor? Que lindo! Aí daqui a pouco eles mandam para mim. Nossa, que delícia! Agora entendi, pum! Agora entendi e voltei. Ai, acabou a projeção. E acabou a minha primeira sensação assim de que eu pensei quando eu voltei, o que foi isso? Eu estou ficando louca, né? Daí corri falar com a minha mãe, isso. Aquela história, filha, você está imaginando, tá bom, vai brincar, né? Continua com tuas brincadeiras, né? De que a gente criança, a gente imagina tudo, né? Ela achou bom, ela está imaginando. Então tá bom. E fiquei com isso para mim, porque depois mais, né? Enfim, com o tempo fui compreendendo o que seria. Mas foi a minha primeira experiência e isso não, assim, me deixou com uma certeza incrível de que nós não estamos sós. Que ter essa coisa mais normal do mundo, e por isso que eu encarei depois todo, quando fiz a minha trajetória de autoconhecimento e espiritualidade, a experiência de extraterrestre com total naturalidade. Claro que existem, é óbvio, né? Eles estão ali, né, aprendendo, ensinando, né, experimentando, como nós, né? Tipo, assim como você cultiva uma roça, como você faz uma comida, né? Tem consciência, gosta. Eles também estão no universo
tendo essa experiência, essa troca com todos. E é uma, digamos assim, uma coisa muito humana. Então, para mim era essa a primeira experiência que eu lembro assim de projeção mais maluca, fora os sonhos que quando você é mais criancinha sempre sonha que está voando e vai para algum lugar muito legal e é uma sensação libertadora e tal. Mas Essas projeções, esses sonhos de voar, assim, é uma delícia, né? Acho que é uma das coisas que mais atrai a gente quando é jovem, pelo menos. As primeiras saídas, assim, você quer voar, você quer voar, né? E a gente quando é criança faz naturalmente, né? A maioria de nós já sonhou de que estava voando. Acredito que, olha só, vamos fazer uma enquete aqui das pessoas que estão aqui assistindo. Quem que nunca sonhou que estava voando, é? Quero ver aí, você já, com certeza todos já sonharam. Nossa, falou, quem nunca? Então tem que falar, quem que já sonhou? Quem que já sonhou que estava voando? Quem que já sonhou? Quem que já sonhou? Ó, a Ítala falou ali que ela teve uma experiência legal com uma nave-mãe, que saiu ali no Leblon, inclusive, que saiu bolas de luz que ficaram por mais de 1 hora ali, quando ela era criança, né? Olha! Quando a nave-mãe sumiu e tal, eu notei que o meu namorado não vimos mais ninguém e tal, e tal, e tal. Muito legal. Final dos anos 90, então é recente. Olha só. Que legal, Alzira. Ítala, né? Alzira Ítala. Legal, legal. É maravilhoso. Essas experiências são marcantes quando aparecem as naves, né? Quando você vê fisicamente aqui e observa, não, estão ali. Então as coisas que eu vivo nesses planos hiperfísicos não são invenção da minha cabeça. Né? Então é muito gostoso quando você tem esse tipo de comprovação, realmente. Ó, a Andrea também falou alguma coisa que a gente está A Maíra falou que já sonhou, né? Aham, Maíra sim. Já sonhou que estava voando e é uma delícia, né? A Andrea falou que nessa última saída de campo ela se transportou por segundos a uma estrada de terra com cores diferentes de cada lado. Haviam cristais enormes. Olha que lindo, hein, Andréia? Por onde você andou? Uma nova terra aí, está adentrando esses novos planos paralelos. Que divino, né? E estando numa saída de campo, você entra num Chandra e pode ir realmente para esses planos paralelos aí, essas novas dimensões, com certeza, né? Então, o Leonardo chegou ali. Tudo bem, Leonardo? Bem-vindo. Bem-vindo. O mate ali está servido. Servido de mate. Eu não sei se o Leonardo toma mate, né? Vamos lá. Agora a tua vez de contar. Então, viu? Não sou a única que viu as naves em forma de bola. Exatamente. Né? Então, engraçado que, sabe, Ítala, nessa época nós morávamos no sítio da minha bisavó. E minha mãe tinha comprado um terreno na cidade de Escobar, que fica uns 5 quilômetros dessa região, num bairro, né, diferente, já assim mais habitado, tudo. E os nossos vizinhos, né, da frente desse terreno, já quando nós estávamos morando ali, já não estávamos mais no sítio, olha que interessante, eles falaram que quando não tinha nada ali, uma vez eles, né, os irmãos que eram amigos nossos, né, acordaram de repente no meio da noite com uma luz enorme e quando correram na janela viram que nessa esquina, onde agora é a casa da minha mãe e tudo, que você já foi lá, eles viram uma luz inacreditável assim, muito brilhante, que de repente, iluminou tudo e parecia assim como se fosse uma bola de luz e sumiu, né? Então, enfim, são coisas que a gente vai, né, ligando, né, os ponteirinhos, né, e foi poucos anos depois de eu ter tido essa experiência. Vai saber, né, eles não estavam já, né, esse terreno aqui. Né, então tem também aquelas questões ligadas a tempo, né, porque imagine, as ações desses seres, elas são atemporais. De repente podem ter tido acesso, inclusive, a uma situação, a essa que você presenciou. Só que, sabe, aconteceu num tempo em que pareciam que se passaram muitos anos, mas é o mesmo fenômeno acontecendo. Isso é muito complexo, né? Mas pode ser a mesma coisa. Pode ser a mesma vinda desses seres naquele momento, impactou aquele momento do nosso tempo e aquele momento que você viveu. E foi visto por algumas pessoas, né? Ó, a Lena falando ali, a primeira foi bola e era colorida. Não entendi. Não entendi.
Perdi, será que ela falou? Está, acho que a escrita não ficou. E que de noite esta bola faz não sei o que da noite, foi na praia. Na Tinha uns 13 prainha, 13 anos. anos. A Lena escrevia muito rápido, saiu tudo. Mas a Lena estava na praia, já é uma grande coisa, né, Lena? Que Aham, delícia, né? nossa, que delícia. Praia e naves, tudo de bom. Ai, meu Deus. Bom, É agora. uma coisa que eu e meu irmão gostávamos de fazer tempo de faculdade. Então a gente morava em Florianópolis, ali em Santa Catarina. O melhor passatempo nosso era ir para uma praia e ficar os dois bobo alegre, deitado na areia de noitezinha, assim, no entardecer à noite, vendo as luzes que passavam. Né? Ah, essa é nave, essa é satélite. Olha lá no horizonte, aquele é um navio. Não, será o que, que é? Não, subiu, é uma nave. Uau! Eu e o Jonas adorávamos ficar vendo, né? E separando quando eram fenômenos naturais e quando eram coisas diferentes que podia ser explicada como uma nave, como um UFO, um OVNI, seja o que for, né? Então é muito, É muito legal. como. E lembrei também de uma outra história que vamos Ah, é? compartilhar aqui. Você falando do Jonas, o Jonas, meu cunhado, irmão do Emma, ele mora na frente do mar. Até hoje eles, né, acabou indo morar no litoral. E um dia eles estavam, né, na varanda, ele estava sozinho na varanda e era de dia, né? De dia. Na luz do dia ele estava ali contemplando o mar, né? Que uma delícia. E de repente diz que apareceu na sua frente, assim, no horizonte, uma cidade. Lembra que quando a gente foi depois no verão visitar ele, estava enlouquecido com aquela história? Nossa, aquela história, ele queria descobrir o que, que era que Descobrir tinha acontecido como a que todo custo. e ele, né, é Um arquiteto, arquiteto. mas sempre assim, ele não é muito ligado assim com esses fenômenos, mas aquilo aconteceu e ele viu e não consegue até hoje entender o que era aquela, como se fosse uma É, miragem, ele né? estava na varanda de cima da casa, observando o oceano, que ele mora praticamente dentro do mar. Será que ele não O se mar bate ali. projetou? Será que em algum momento ele acabou entrando numa outra dimensão sem querer? Pode, por que não? Para ele ter, né, visto essa cidade ali no mar, ali na Ou ele frente? teve acesso a Um né, portal. um portal, uma falha, vamos dizer assim. Falha, a gente diz falha porque não entende o que, que é, né? Aham. Que de repente ele observou um outro cenário Ou ele entrou e numa um outro local. ele entrou numa frequência que lhe permitiu ver o que tinha ali em um outro plano, né, numa É, outra dimensão. porque veja bem, ele estava olhando para o oceano. E de repente, nesse horizonte do oceano, mas um horizonte próximo, que deu para ele ver detalhes, janelas, deu para Sim, ver era uma alturas dos cidade. prédios, casas mais baixinhas, ele viu todo aquele cenário e ele ficou boquiaberto. Ele ficou um Boquiaberto. tempão pensando que ele estava, estou sonhando, estou dormindo, É. estou acordado. Esfregou o olho e não, mas estou acordado, isso é real. E de repente quando ele foi chamar a família para todo mundo ver, quando eles voltaram não tinha mais. Exatamente. E ele estava vendo essa cidade. E como arquiteto ele viu os detalhes das obras, como que eram as construções E era uma e tudo cidade mais. linda. Tanto que ele pegou um mapa. Quando eu cheguei lá, ele já, né, a gente chegou, ele já tinha pego um mapa lá, que ele já tinha riscado bastante e mostrou os riscos dele. Pegando uma linha, né, que tangenciasse aquele caminho que ele observou e tal, num alinhamento com a bússola para ver que cidade mais próxima que teria. Então, numa linha reta ali de onde ele estava, de Pissarra, subindo naquele alinhamento, daria lá no Rio de Janeiro, mais ou menos. É Quer dizer, verdade, ele impossível, falou. né? Extremamente longe, é impossível aparecer ali, só se ele tivesse o olho de águia, sei lá, Não, uma nem mega isso. luneta no olho. Então, realmente, ele viu, né? Ele entrou num estado alterado, né? Talvez naquela contemplação, que tem os exercícios de contemplação, né? Que a gente faz uma meditação profunda, vocês sabem fazer? E nessa meditação profunda ele acessou esse outro nível, essa outra dimensão da realidade. E ali ele viu aquela cidade que existe em outro plano. E agora Porque que aquela você... região de Santa Catarina, pegando toda aquela região ali, pegando Penha, descendo ali, né, Armação, Pissarras, até perto de Camboriú, essa uma zona de grande incidência ufológica. Tanto que nos anos 80, os grupos ufológicos de Santa Catarina ficavam tudo por ali, né, publicavam seus materiais e tal, e eu fazia parte dos correspondentes desses grupos, né? Então, realmente, é uma zona de grande incidência. Né? Tem
lá para baixo tem a Ilha do Arvoredo, depois tem, chegando em Florianópolis, tem ali no norte, inclusive, voltado para o norte, tem ali a Praia do Santinho, onde tem ali sim, aquelas ruínas, ruínas, né? aquelas escritas ancestrais ali que são estudadas até hoje, de uma civilização. Então, olha, tem muita coisa no litoral de Santa Catarina que vale a pena ser estudado, pesquisado, né? E com certeza algo tem ali, né? Algo tem ali porque muita gente que trabalha com essas coisas mais ocultas investiga. Sim, Região da Serra do Mar, Joinville e tal, né? tem ali uma força, um lugar de poder que Com talvez certeza. precisa, né, ser mais útil, né, Mais trabalhado, mais talvez, trabalhado, né? sim, aproveitado. E pessoas que estão já nessa vibe, nessa sincronia, nessa energia, sabem, né, que tem a questão dos cristais, sabem aproveitar bem esse lugar. E quando eu contei um pouquinho essa experiência do Jonas e depois você relatou, né, a gente, digamos, teve essa talvez essa dedução, né, que fosse um portal, que ele estivesse acessando. Lembrei do exercício que a Lena compartilhou no grupo, quando ela estava fazendo Trataka, e apareceu o número 9 e apareceu uma mulher vestida de azul, mas que poderia ser um pouco, né, um pouco da imaginação da mente, Sim. né, para, enfim, tirar do foco, mas também não poderia ser isso? Pode. Como a Lena já é super experiente, já trabalha nessas áreas aí há muitos anos, ela já deve ter tido experiências de abrir possibilidades de uma visão remota. Né? E no momento que ela estava concentrada na chama, ela pode ter tido uma percepção de uma visão remota e observou alguma cena, que no caso foi essa mulher, não sei o que, direitinho que ela viu, né? Pode também, claro, com Pode, né? certeza. De repente, em umas outras experiências, vem o que seria isso, né? Claro, claro. E aí vai, nossa, essa visita do Jonas foi tão interessante que nós tivemos aquela outra comprovação lá também, né, da experiência de criança e tal, né. Mas o importante é saber que algumas das experiências que a gente vai tendo na vida, todos nós, é importante ter esses paralelos com a vida tridimensional, porque está tudo conectado. Né? A projeção da consciência ela é muito importante, mas se ela afetar de uma certa forma positivamente a tua vida, né? Não a projeção pela projeção, Isso, né? E né? sim a projeção, mas que ela de alguma forma afete, altere positivamente um rumo que você está tomando, ou talvez as relações familiares se tornem melhores, mais prazerosas, não sei, afete positivamente a tua vida, né? Senão elas perdem o sentido, vira só mais um lazer, mais um Netflix espiritual aí. Um esporte espiritual ou um passatempo. Exatamente. Todas, né? Na verdade, quem começa e, bom, quem gosta da espiritualidade, de estar sempre se pulindo e procurando e crescendo, sabe aqui que nos acompanha, que conhece nosso trabalho, que o carro-chefe, né, digamos assim, dentro de de tudo que a gente passa sobre projeções, é esse. É através das projeções, sim, né, como ponte para você conquistar ali o teu mestre interior, que é algo que hoje até inclusive na hora do almoço, ou antes que a gente estava conversando, por que nós, mesmo ainda, né, tendo todo esse conhecimento, muitas pessoas precisam de um salvador ou procuram sempre o salvador ou o guru ou alguém para culpar de todos os seus problemas, né? Porque sempre tem essa dualidade. Você quer alguém que te salve, então isso tira a tua responsabilidade e ao mesmo tempo você procura um culpado por todos os males que está fora. Então isso se repete até dentro, lamentavelmente, desse âmbito de espiritualidade. Também tem pessoas, não precisa ser de uma religião muito estricta, também está enraizado um pouquinho dessa crença limitante que nós buscamos o tempo todo desmistificar e trazer a importância de você reconquistar ali os teus poderes, a tua força interior, a tua capacidade de autoconhecimento, de desvendar muito desses mistérios, tanto de você mesmo, e até, como a gente estava falando na minha experiência, né, de criança, até com seres, né, outras inteligências, seres de outros planetas. E isso te abre muito, né, a expansão de consciência abre muito a tua capacidade de aceitação e até de compreensão do universo.
E o nosso carro-chefe é esse, despertar da consciência através desse contato com o teu mestre interior e resgatar o teu eu eterno, resgatar a tua verdadeira identidade. E é algo que ninguém mais te tira. Você não vai depender mais de ninguém. Para você continuar pelo universo, né, pela tua eternidade, livre, totalmente livre e conectado com a tua essência, né? Claro. Conectado com o teu eu maior. E isso é bonito, porém ainda estamos engatinhando, né? Ainda estamos, mas vamos lá, vamos né? Vamos conseguindo. Isso é a maneira que temos, todos nós, de nos tornarmos livres. Isso. Sabe, a questão não é virar ou um cético ou um místico em extremos. É se tornar livre a tal ponto em que você pode transitar por esses entendimentos todos com plena liberdade, autonomia, segurança, para que você tenha, sabe, aprendizado, que você consiga fazer as coisas de maneira positiva. E é através dessa reconquista, dessa conexão com o nosso eu, que nós vamos começar a trilhar o nosso caminho verdadeiro. E parar de viver um ping-pong em um monte de linhas que às vezes nada a ver, e como você falou, né? Precisando de um guru, tanto para o lado positivo quanto para o negativo, né? O que acontece de ruim na minha vida é por causa desses caras que fazem isso que é negativo. Tudo que é bom e que eu quero na minha vida é por causa daqueles outros caras. Poxa, a gente está jogando para fora sempre uma coisa que é muito interna. E a projeção leva a isso, né? Essa reconquista da nossa interioridade, né? De uma forma ou outra, ela sempre está te mostrando o caminho para dentro, né? A projeção é lindo. Você até tem um vídeo que fala sobre isso. A gente, na verdade, não se projeta para fora, se projeta para dentro. É verdade. Muitas vezes a gente se ilude, achando, eu saí para fora do corpo. Na verdade, você entrou para dentro de você. Né? E começou a vasculhar um universo fantástico que a gente esquece que está dentro. Isso, que nós somos um mini universo, né? Nós estamos, né, tendo respostas constantemente, estamos, né, sendo muito abençoados pela vida, pela experiência, por tudo, né? Por respirar. E a nossa mente, que a gente sempre fala, né? O nosso ego, também coloca um pouquinho de travas, você esquece, você vira de novo uma pessoa só mental, só lógica, só racional, automática, robotizada, daqui a pouco você sai disso, sai dos paradigmas, sai do né, da repetição constante e retorna, a respirar e a lembrar quem você é de verdade. Sempre esse resgate, de lembrar quem somos de verdade. Essa é a base. Essa é a razão da existência disso. Aqui e agora, Aqui né? E agora. Aqui e agora. E afinal, você não contou nenhuma experiência. Já está acabando o tempo, vamos lá. Senhora. Difícil você peneirar uma experiência. Até os passarinhos estão cantando a experiência deles aqui, ó. Eles se projetam o tempo todo, né? Que delícia. Sei lá, tem tantas histórias para contar que é difícil achar uma específica para contar de projeção e que case com isso que nós estamos falando agora, né? Mas como tem essa questão aí dessa busca interior, da gente sempre buscar botar para fora, né, as coisas e se está acontecendo coisa ruim, é um Deus enlouquecido que está enlouquecendo tudo nós. Se está acontecendo coisa boa, é porque tem um santo poderoso que está nos abençoando. Caramba, gente, vamos começar a caminhar, né? Vamos parar de jogar nas costas dos outros aí os fardos, que na realidade, a nossa existência, é nosso potencial de criação, é onde nós estamos exercitando o nosso potencial co-criativo. E uma das primeiras vezes, os beija-flores, eles vêm em cima da gente, quase que beija a gente aqui. Uma das primeiras experiências que eu ouvi sobre isso, né, foi em projeção também, né, sobre a capacidade que nós temos de criar, de dominar certas situações também, inclusive em relação ao nosso corpo físico. Então, foi uma experiência que aconteceu há muitos anos atrás, em que eu conheci em projeção um ser chamado Trépios. Então eu já narrei ele em meus livros e tal, é um ser que faz parte da Fraternidade Branca.
E os guerrilheiros passando por aqui, que tem 2 beija-flor guerrilhando aqui, ó, com as espadinhas deles. Se a gente colocar o bebedouro aqui, daí as pessoas vão... Eles vão ver, né? Uhum. Pode ser. Vamos lá. Então, estava eu e um amigo meu, nós estávamos em 2, né, num ambiente que se formou um Chandra, e apareceu um ser em projeção na nossa frente. Porque nós também estávamos sentados em Padmasana, né, e estávamos projetados no nosso corpo, mas sentindo o corpo físico, ou seja, nós estávamos em projeção mental. Né? Então, nessa projeção, esse ser apareceu na nossa frente, com aquela vestimenta dele, uma vestimenta branca, solta, assim, um medalhão e tal. E esse ser, ele, como a gente já tinha visto em outras vezes, ele já tinha se apresentado e tal, a gente sabia quem era, e em determinadas situações ele aparecia e tal, e passava orientações das atividades a serem feitas e tal. E é um ser que tem um conhecimento fantástico, assim, da nossa história, da história da humanidade, de toda a conjuntura que nós todos aqui vivemos, né? E eu me lembro que nessa experiência eu questionei ele, né? Aquelas coisas de piá pançudo, né? 19 aninhos, 20 aninhos, por aí que eu tinha de idade. Eu questionei ele, nossa, mas vocês estão expondo tantas coisas e falando tantas coisas para nós, e o que nós vamos poder fazer? Nós somos poucos para fazer tudo que vocês estão falando que gostariam que a gente fizesse. Né? Aí ele falou que, na realidade, uma pessoa, 2 pessoas agindo com aquela consciência que eles estavam passando, transformariam milhares de pessoas. Aí eu perguntei, mas como que ocorre essa transformação? Aí ele falou assim, veja o poder que tua mente tem. Nesse momento, faça qualquer coisa com a tua mente e veja o que acontece. Na hora, olha o que veio na minha cabeça. Veio assim, eu vou parar o meu coração e vou ver se eu continuo vivo. Olha o que veio. Nossa, foi um desafio comigo mesmo, né? Você deu uma de Yogananda, Dei né? uma de Yogananda, e foi exatamente o que eu falei. E olhando aquele ser, e aquela energia no ambiente, essa energia fantástica. E na hora, eu escutava o meu coração no ouvido, né? E o coração estava tum-tum, tum-tum, com uma emoção por estar diante de um ser tão, nossa, tão grandão. Ele é grande, um ser assim, muito alto, tem 2 metros e pouco de altura. E o meu coração começou a diminuir, e eu falei, vai diminuir até parar. Né? E foi diminuindo, tum-tum, 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 e foi indo, até que parou. E eu nessa, nossa, e agora, né? O que eu faço? Será que está acontecendo alguma coisa mesmo? Será que eu estou me iludindo e tal? Pus a mão no meu pulso para ver se tinha pulsação, e eu não tinha pulsação. Eu estava com o coração parado, gente. E eu não estou brincando, isso é sério. Tinha testemunha junto, que também fez os seus desafios mentais naquele momento. E depois eu dei o comando para que voltasse a bater. Mas eu podia ficar ali vários minutos, numa boa, com o coração parado. Até que chegou uma hora que eu falei, não, acho que já deu para ver que eu consigo comandar aqui a coisa, né? Eu mandei, então, voltar a acelerar e voltou. Tum, 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 devagar, tum, 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 e foi acelerando. Aí eu falei, acelera, acelerava, diminui. Coisa de piá. Mas eu fiz. Eu tinha que saber que a minha mente comandava também o corpo físico. Né? Para mim aquilo foi um desafio. E aí, lógico, fiz outros desafios ali com a respiração e tudo mais. E eu vi que realmente tudo que eu queria fazer, sentir calor, sentir frio e tal, e comecei a ver que com a minha mente eu criava tudo que eu poderia estar vivendo. Então, isso para mim foi a maior prova que eu tive de que com a nossa mente nós podemos tudo. Assim como você pode parar o teu coração físico e continuar vivo através do poder mental, você pode também co-criar um mundo melhor, uma vida melhor para você e para todos. E se você manter tua mente focada e co-criando coisas positivas, parar de semear coisas negativas, você vai estar sendo um agente positivo na vida de todos e do mundo todo. E eu entendi claramente naquela experiência de projeção e de contato com esse ser, que nós
somos responsáveis por tudo que acontece nesse mundo. E que o conjunto humano cria e molda constantemente a realidade. Não tem um agente negativo externo, um agente positivo externo, que tá. Não, nos foi dado o livre-arbítrio e nós vivemos nesse livre-arbítrio co-criando. Então, foi uma experiência muito marcante, né? Eu tenho ela detalhada numa agenda minha, e eu acredito que para mim foi a prova que eu precisava, porque depois eu nunca mais quis fazer essas experiências, né? Mas eu também fiz outras depois, teve épocas que eu fiquei doente com alguma coisa, daí comecei a trabalhar com a minha mente justamente para curar daquela doença e coisas do gênero. Né? Você começa a ver que você tem esse potencial. Ah, eu quero uma vida melhor, mais próspera. Crie ela. Ah, eu não quero viver tão sofrido, faltando tudo para mim. Crie isso. Sabe? Eu quero ser mais feliz. Crie a felicidade. Seja Então, feliz. foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida, desde aquela época, né? E foi aí que, nossa, que apareceram as naves, porque depois eu comecei a ver muitas naves dos seres, que eu comecei a ver que com a minha mente eu podia entrar em comunicação com eles diretamente, e, inclusive fazer com que eles viessem, e estabelecemos comunicação e tudo mais, e aí é toda uma história. Isso é uma projeção. Através da projeção você consegue estabelecer essas comunicações com seres avançados e que estão aqui, sei lá, relacionados à nossa história. Uhum. E falando em criação, né? Você vê aqui esse espaço ao ar livre, bonitinho, na natureza. Nós criamos, né, amor? Nós criamos, nós dois criamos. Uhum. Né? A gente intencionou, acreditou, mas aconteceu. Teve uma seguidora, eu não me lembro se foi aqui nessa, né, na Academia das Projeções ou foi no meu, né, no meu Instagram. Eu tinha postado esses dias uma foto com a chuva e tal, aqui, né, estava chovendo bastante semana passada, e ela comentou, tinha colocado essa foto nos stories, e ela comentou assim: ah, que paz, mas também ali nesse lugar, assim é fácil ter paz, né? Aham, como ela, né, falando, ali nesse lugar qualquer um tem paz. E aí eu pensei assim, bom, ela fez um comentário como se eu colocasse no story de uma pessoa que está, sei lá, sentada na sua BMW, numa mansão, né, contando suas barras de ouro, e eu colocasse no comentário dessa pessoa assim, é fácil ser rico assim, né? Né? Uhum. Né? Porque você, então, tudo que você na verdade vê lá fora e deseja, né? Você de alguma forma tem a capacidade de conquistar, de ter, né? De co-criar. E essa paz também, que de repente um lugar assim ao ar livre com certeza te transmite, é também muito relativo, porque eu já conheci muitas pessoas que elas se sentem em paz em qualquer lugar. Às vezes no meio de uma metrópole, se sentem em paz dentro, elas se sentem em paz trabalhando, às vezes num lugar, numa emergência, né? Num lugar elas se sentem em paz ajudando as pessoas numa catástrofe, porque é muito relativo, essa paz está dentro, né? Dentro está quando você conquista lá dentro justamente a tua missão, você vive o teu dharma, a tua missão de vida, você conquista, né? Você, digamos, você dá os frutos que veio a dar nessa vida. Então, e esse lugar que nós estamos, o Ashram Terra Mãe, esse sítio que para nós é um pequeno pedaço do paraíso, um lugar que até hoje, até eu respondi para ela, nós estamos deixando, né? Há muito tempo que nós, né, estamos construindo, estamos, né, deixando a gente cada pegou vez... ele 21, 22 anos atrás, por aí. uns 20 anos atrás, por aí. E não tinha, eu sempre conto, não tinha árvore, não tinha grama, estava pelado, estava num lugar assim, abandonado. Então, nós fomos, tinha sido realmente um sítio que ficou por muitos anos abandonado, cheio de lixo. Então, imagine o trabalho que deu, né? Uhum. Deixar ele bonitinho e tal. Mas é através justamente do nosso desejo, porque o nosso dharma, a nossa missão, estava no mato, estava na natureza. Eu sempre quis morar
né, no campo. Eu nasci numa metrópolis da capital federal de Buenos Aires. Fui, como se aqui tem a história do piá de prédio, né? Já fui menina de prédio, já até morei em prédio, mas desde que eu fui lá para os meus 7, 8 anos, não me lembro bem, acho que já tinha uns 8 aninhos, morar no sítio da minha bisavó, que ficava numa região mais rural, e a gente teve contato com o campo, né, nessa fase, eu me apaixonei pela natureza. E eu sempre senti que ali era meu lugar. E mesmo depois tendo ido morar na cidade e tudo mais, eu sempre no meu coração queria voltar a morar num lugar assim, no interior, num campo, num lugar com muito verde. E é porque estava no meu coração esse desejo, mas não significa que seja o desejo nem a natureza de todo mundo. Porém, já tem, né, muitos estudos que falam se a natureza cura, né, é importante de vez em quando você estar em contato com ela, mesmo você morar num prédio, de vez em quando cuida de uma plantinha, tenha contato com um bichinho. Passeia no parque, né? Ou vai dar um mergulho no mar, se você tem o mar ali por perto, está perfeito, está perfeito, porque a paz, na verdade, vai estar no teu coração, no teu interior, e não vai ser especificamente um lugar que vai te dar essa paz. Então, é isso, né? Nós criamos o mundo que somos lá dentro. Essa que é a realidade. Né? É verdade. E aqui vocês podem ver, cada árvore que vocês estão vendo, nós que plantamos. Então não tinha nada. Então vocês estão vendo árvores imensas aqui para baixo, tal, pinheiros, tem tudo. Nada. Não existia esse eucalipto, essa roieira, essa cerejeira. E aí vai, você rolar pelo sítio inteiro aí que não aparece nada aqui nessa janelinha, né? Sim. Nesse orbe, que nem a gente viu na última, né? Nesse pequeno orbe não aparece muita coisa. Né? Olha, Maíra, usarei o sítio de vocês como inspiração para criar um meu lugar muito lindo. É isso aí, Maíra. Isso aí, Maíra, com certeza. E assim a gente se inspira, né? Por exemplo, a gente, né? Você às vezes segue alguém ali no Instagram que te inspira, é muito recomendável você se inspirar e sentir até admiração, né? Sentir que você também é capaz. Aquela ideia, se aquilo se sentiu, tocou teu coração, se você gostou disso, é para você. Exatamente. Né? Beleza, gente? Vamos feito, lá? Né? Feito. Tem algumas perguntas ali. Será que a gente perdeu algumas perguntas? Não tem? Tem comentários só. Tá, então beleza. Falando nisso, tem a live de perguntas e respostas. Daqui a pouco temos a live de perguntas e respostas, 20 horas. Então estaremos ali no YouTube, Facebook, no Instagram, trabalhando algumas perguntas que apareceram. Se tiverem mais perguntas, por favor, enviem para a gente. Isso, ali, né? Enviem no grupo, né? Qualquer pergunta que você quiser. E a gente o Emma vai te responder. Emma vai te responder. Você tem que fazer um também de respostas. Perguntas e respostas, né? Não sei se vai dar certo. Eu ficaria 1 hora tentando responder uma pergunta. Porque veja bem. Eu já faço a síntese, né? Já resumo vou para minha infância, depois eu vou para o dia das férias. Aí é muito longa a minha resposta. Então, bom, grato pela participação de vocês, gente. E nos vemos aí no próximo Mate da Tarde. Um beijo, gratidão. Namastê. Olha o beija-flor, que lindo. O beija-flor está passando aqui. Namastê.